Realizado por uma universidade da Dinamarca, pessoas que sofrem com enxaqueca apresentam um risco maior de sofrer acidente vascular cerebral. Hoje eu estou com dor de cabeça agora. Patriota Júnior está de volta. Vamos bater um papo sobre essa danada dessa enxaqueca, Patriota. E agora esse dado aí, né? É verdade, Renata. De volta aqui no Manhã Cidade, a enxaqueca é um problema que muita gente tem, né? Esse estudo dinamarquês apontou justamente para isso. Homens e mulheres que sofrem com a enxaqueca teriam um risco aumentado de desenvolver um acidente vascular cerebral. Nós vamos conversar aqui sobre o assunto com o doutor Bruno Rangel, que é neurocirurgião. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. É por aí, pessoas que sofrem com a enxaqueca, elas estão mais propícias a desenvolver o AVC, o popular derrame? Bom dia. Veja, é um dos fatores de risco, né? A enxaqueca com aura, mais especificamente, ela proporciona um risco aumentado de até 3 vezes para aquelas pessoas que têm esse tipo de enxaqueca, para aquelas pessoas que não têm. Mas sim, é um fator de risco. A enxaqueca ela se torna um fator de risco para você poder desenvolver AVC no futuro. A aura seria o que, doutor? Então, a aura ela é um sintoma premonitório. Como assim? Tem gente que antes de ter a dor de cabeça, começa a ver pontinhos luminosos correndo no rosto. Ou então, de repente, ela vê as pessoas com quem ela está conversando, ou a TV, alguma coisa embaçada na vista. Ou até mesmo pode haver uma perda visual. Você pode ficar com parte da visão realmente escurecida, como se fosse cego, ou parte ou todo do olho. E aí, quando essa dor de cabeça passa, esse sintoma também passa. Então, a aura é esse sintoma premonitório. A enxaqueca mais comum é a enxaqueca clássica, que não vem com esse tipo de sintoma. Homens ou mulheres podem estar mais sujeitos a complicações relacionadas ao AVC ou não tem diferença? Não tem diferença. O que acontece muitas vezes é que os fatores hormonais, no caso das mulheres, né, podem suscitar, né, uma complicação maior da questão do AVC. Não só da questão do AVC, como da questão, por exemplo, de trombose no corpo, né? Então a questão hormonal ela implica um pouquinho mais em relação às mulheres que os homens. De forma geral, doutor, quais são os principais fatores de risco para um acidente vascular cerebral? Pois é, isso é uma questão importante porque a hipertensão, né, de todos esses fatores, existem alguns vários, a hipertensão isoladamente é o maior fator de risco para o desenvolvimento de AVC. Então, de cada 10 pessoas que têm AVC, 3 pelo menos vão ter um AVC somente por ter hipertensão. Então, bora lá. Hipertensão, diabetes, má alimentação, sedentarismo, falta de exercício físico, uso de bebida alcoólica, né, e o uso do cigarro, tabagismo. Isso tudo faz com que a gente possa desenvolver, né, um acidente vascular cerebral no futuro. A hipertensão, ela nem sempre dá sinais, né, doutor? Não, a hipertensão nem sempre dá sinais, né? Aquela história de que, doutor, chega para mim muitas vezes no consultório, eu tô com dor de cabeça e minha pressão tá alta. Isso nem sempre é verdade, tá? A dor de cabeça, ela pode elevar a pressão. Tanto é que quando você vai na urgência com dor de cabeça e você está com a pressão alta, a gente não faz remédio para a pressão. A gente faz para dor porque a pressão normalmente tende a baixar. Já o contrário se procede, ou seja, você pode chegar na urgência sem sentir absolutamente nada e com a pressão extremamente elevada. Quais são os principais sintomas do AVC, doutor? Então, normalmente o AVC, eu sempre gosto de falar no consultório para as pessoas entenderem que o AVC não dá sinal. Tipo, eu estou uma semana com dor de cabeça. Não, isso não quer dizer que você vai correr o risco de ter AVC, não. O AVC é um evento súbito, né? Ele é um evento rápido. Então, de repente você está em casa, você pode acordar, por exemplo, com um lado do rosto, um lado do corpo paralisado, né? Seja um braço, seja uma perna, um braço e uma perna, uma dificuldade da fala, né? A fala arrastada, a língua pesada, né? O rosto, parte do rosto sem movimentação. Então, normalmente é um evento súbito. O que pode acontecer nesses casos, por exemplo, de migrânia com aura, é porque a pessoa que pode ter um AVC no olho, ela pode permanecer, né, com a visão ruim, mesmo após a dor de cabeça sumir. O que pode, nesse caso, confundir a migrânia com aura do AVC. Mostrando isso, normalmente é um evento súbito. Existe uma faixa etária que está mais propícia a ter um AVC e também onde pode ter mais complicações? Existe sim. Normalmente o AVC é acima dos 40 anos para esses fatores de riscos. Existe o AVC em jovem? Existe o AVC em jovem. Só que aí são casos específicos, são determinados tipos de doenças e situações que a gente vai ter que investigar nesse jovem, seja homem ou mulher, para a gente determinar a causa desse AVC. É um problema que pode gerar sequelas para o resto da vida, né, doutor? Isso pode gerar não só sequelas e incapacidades, muitas vezes irreversíveis, dependendo do problema.
quais hábitos são essenciais, né, adotar para evitar esse tipo de situação? É o velho bom senso, né? Tem os mais velhos gostam de dizer que bom senso e canja de galinha nunca matou ninguém. Então, para quem bebe, né, evitar a quantidade excessiva da bebida, né? O fumo, o ideal é que se suspenda mesmo, evitar fumar, né? A gente adotar a alimentação saudável, né, o hábito de fazer exercício físico. E para aquelas pessoas que têm diabetes, para aquelas pessoas que têm hipertensão, controlar bem sua doença, né? Ou seja, ir no médico regularmente, fazer consultas regulares, exames, né, check-ups regulares e tomar seu remédio de forma regular. Fator genético. Tenho casos de acidente vascular cerebral na família. Isso indica que eu tenho mais chances de desenvolver o problema ou não? Não necessariamente. A gente tem são dois fatores de riscos, principalmente, que a gente chama de não modificáveis, que podem causar AVC. A raça negra é uma delas, e a idade, ou seja, para cada 10 anos, independentemente da raça, né, ou do sexo, para cada 10 anos de vida acima dos 60 anos, a gente se expõe a um risco maior de ter AVC. Para aquele pessoal que tem sempre uma dorzinha de cabeça diariamente, é importante ligar o sinalzinho de alerta ou isso necessariamente não significa que pode ser um problema mais grave? Então é importante ligar o sinal de alerta no sentido de que você não é para ter dor de cabeça todos os dias ou toda semana. Você é para ter uma dor de cabeça de vez em quando, uma vez no mês, 2 vezes no mês. Se aquela dor de cabeça ela fica constante, o ideal é procurar uma consulta médica com um especialista, seja um neurologista ou seja um neurocirurgião, para elucidar melhor o que está acontecendo e eventualmente tratar isso aí. Muito bem, obrigado pelas informações. Dr. Bruno Rangel, neurocirurgião, né, explicando para a gente e trazendo orientações importantes também com relação ao acidente vascular cerebral. Renata. Obrigada, Patriota, pelas